top 7 de funções mais importantes aqui no Excel, com exemplos práticos para que você possa usar aí no seu dia a dia e com isso automatizar as suas tarefas e ganhar bastante tempo na hora de executar qualquer tipo de tarefa que você tiver para fazer aí no seu trabalho e com isso você vai colocar o Excel para trabalhar para você. Você não vai precisar mais perder aquele tempo fazendo aquele trabalho manual. Com essa top 7 de funções mais importantes aqui do Excel, você vai conseguir automatizar qualquer tipo de processo que você tiver que fazer aí na sua planilha. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira função. E a primeira função que a gente vai usar aqui é a função soma-C. Nessa função você vai poder somar com critério. Então, para esses dois exemplos aqui, eu tenho a primeira soma, onde meu primeiro critério é somar salário de todos que se chamam Afonso Alves. Então, todos que tiver com o nome Afonso Alves, aqui nessa minha planilha, ele vai fazer o quê? Ele vai somar aqui os meus salários. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó, igual, soma-C. Essa função ela tem 3 passos: intervalo, critério, intervalo, soma. O meu intervalo é o que? É onde vai ser o meu critério. Então, meu intervalo é os nomes, porque eu quero trazer aí, eu quero buscar o nome do meu funcionário Afonso Alves. Então, beleza. Coloquei aqui, vou apertar F4 só para travar, ponto e vírgula. Aí agora, o meu critério. Qual é o meu critério? Veja que ele está querendo saber aqui Afonso Alves. Então, eu vou colocar aqui aspa dupla, vou colocar o nome, Afonso Alves. Vou fechar as aspas duplas. Eu tenho que colocar aspa dupla, tá? Porque senão não funciona, ele vai dar erro. Ponto e vírgula. Aí agora ele me pergunta aonde ele vai somar. Então, meu intervalo de soma tá aqui, que são os salários, ó. Então, vou selecionar aqui os salários. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E veja que ele já me traz uma soma aqui de R$ 9.500, porque é a soma aqui do valor de Afonso. Vou selecionar esses dois, vou selecionar esse aqui, deixa eu ver se tem mais algum outro Afonso aqui. Aqui, não, só isso mesmo. Veja que quando eu faço, ó, selecionei segurando o ponto, tá? Os dois e esse outro Afonso aqui, ele já me dá um valor aqui, ó, R$ 9.500. Soma, ok. Agora, para esse nosso exemplo 2, eu vou querer agora somar salários de todos que têm 23 anos. Para isso, eu agora faço o quê? Vou subir mais um pouquinho aqui. Vou colocar assim, ó, igual, soma C. E aí vem, agora o meu intervalo, onde é que está aqui a quantidade, o ano? Onde é que está a coluna que está os anos de cada colaborador? Aqui, ó, coluna idade. Então, meu intervalo de critério vai ser aqui, ó. Primeiro intervalo aqui, ó, onde está idade. Agora, ok, ponto e vírgula, venho para o meu critério, é o que? 23. Entre aspas dupla, coloco 23, ponto e vírgula, meu intervalo de soma continua sendo o mesmo, que é o salário. Perceba que a única coisa que mudou aqui foi o meu intervalo, porque o meu primeiro intervalo era o nome, porque o meu critério era encontrar o nome. Agora, o meu intervalo é a idade, porque o meu critério é a idade a ser encontrada, tá bom? Vou fechar o parênteses, dar um Enter, ele já me traz aqui um valor de 11.500 para todos que têm 23 anos. Vamos conferir? Vou selecionar os 3 que têm 23 anos aqui, tem mais um 23 aqui e pronto. Com isso eu tenho aqui, ó, R$ 11.500. Ok? Bateu certinho. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, que é o PROC-V. Com essa função PROC-V, você consegue fazer buscas aí na sua base de dados. Então eu tenho uma planilha aqui, onde é a minha base de dados, e eu quero retornar aqui o meu nome e o meu salário para cada aqui CPF colocado. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui na frente, igual, PROC-V. Aí, essa minha função PROC-V, ela tem 4 passos: valor procurado, matriz tabela, número da coluna e procurar intervalo. O meu valor procurado será sempre aqui, ó, o meu CPF, ou melhor, meu CPF que é a primeira coluna, porque é o valor que eu quero procurar. Detalhe aqui agora nessa parte do valor procurado e a matriz. Lembrando que você tem que colocar o meu valor procurado e na hora de você buscar na minha matriz, aqui na sua matriz, o seu valor procurado precisa ser sempre a primeira coluna aí da sua base de dados, da sua matriz. Veja que a primeira coluna aqui da minha matriz é o meu CPF, que é o mesmo aqui que eu estou buscando, que é o número do CPF. Eu não posso colocar ele aqui no meio e procurar o nome aqui na frente. Ele tem que ser sempre a primeira coluna aí da minha base. Entendendo isso, agora eu vou selecionar todo esse meu intervalo, que vai ser a minha base de dados, que é a minha matriz tabela.
Vou dar um F4 porque eu quero arrastar essa função para todos os dados que eu tiver aqui, todos os CPFs lançados. Ponto e vírgula, número do índice da coluna. O que é isso? É aonde está a coluna, qual a numeração da coluna, que é o meu retorno, que é o meu nome. Então veja que eu tenho a primeira coluna CPF, a segunda coluna nome, a terceira salário. Eu quero retornar aqui primeiro o nome, então eu vou colocar o número 2, que representa aqui a segunda coluna, que são os nomes da minha base, da minha matriz tabela. Vou colocar o número 2, ponto e vírgula. Agora ela me dá duas opções, verdadeiro e falso. Se eu clico aqui no falso, ele vai me trazer correspondência exata, que é exatamente o que a gente quer. A gente quer exatamente aquele nome corresponde aqui ao meu CPF. Então, vou clicar aqui duas vezes sobre o nome falso. Ele vai inserir aqui na minha função. Fecho o parênteses, dou Enter. Ele já me traz aqui que o nome do que está aqui cadastrado para esse CPF é o Bruno Alves. Vamos conferir. Aqui, ó, número 10 é o Bruno Alves. Então, agora eu posso clicar e arrastar para todas. Ele vai trazer todos os nomes aqui para cada CPF. Se eu tivesse lançado um outro CPF aqui, ele ia trazer exatamente o nome daquele titular do CPF. Para o salário é a mesma coisa. O que vai mudar é a numeração da coluna. Para o nome foi a coluna 2, para o salário vai ser a coluna 3. Vamos fazer aqui para poder fixar. Para o que ver, o valor procurado continua sendo o CPF, ponto e vírgula, matriz tabela, aqui ó, onde está a minha base, tudo que tem lançado. Vou apertar F4 para poder travar, que vou puxar essa função. Ponto e vírgula, número da coluna é aqui que muda, que agora vai ser a coluna 3, que é a coluna do salário. E aqui na frente eu não vou colocar falso, não vou dar um duplo clique no falso. Eu também posso usar o 0, que representa o falso. Vou fechar o parênteses, dar um Enter. Ele já me traz aqui 2000, que é do Bruno Alves. Se eu clicar e arrastar para as demais, ele já traz de todos. Então, com isso, você tem aí a automação de fazer busca de forma automatizada. Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo, que é a função C. Essa função, você consegue fazer critérios, soma. Então, assim, é uma função onde você faz condições. Se essa condição for atendida, ela vai trazer o retorno se verdadeiro e se falso. Então, a condição aqui é desconto. Eu tenho aqui, ó, cria uma fórmula com a função C que calcule o valor a pagar com desconto, considerando desconto de R$ 2,50 para o sexo feminino e R$ 1 para o sexo masculino. Então, toda vez que aqui for feminino, ele vai dar o desconto aqui de R$ 1. Toda vez que for masculino, ou melhor, feminino é R$ 2,50 e R$ 1 para masculino. Então, eu inverti. Toda vez que for feminino, ele vai trazer um desconto de R$ 2,50. Toda vez que for masculino, ele vai trazer um desconto de R$ 1. Então, para isso, eu vou clicar aqui na primeira célula onde eu tenho e trazer o meu primeiro desconto, eu vou colocar assim, ó, igual C. Então, quando eu coloco isso, ela me dá três opções, que é um teste lógico de início, depois valor se verdadeiro, se esse teste lógico for atendido, e valor se falso. Então, para isso, o meu primeiro teste lógico vai ser o quê? Se esse meu valor aqui da minha célula B7 for igual a F, veja que eu coloquei o F entre parênteses, ponto e vírgula. Então, se esse valor aqui, ó, for igual a F, significa que é feminino. Então, feminino, o critério aqui é um desconto de R$ 2,50. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu valor, que está aqui o valor fixo, menos o quê? Menos o valor aqui de R$ 2,50. Só que esse R$ 2,50 eu preciso apertar F4 porque eu quero arrastar essa função para baixo. Ponto e vírgula. Então, se esse meu valor aqui for feminino, então aqui deu verdadeiro, ele vai fazer esse cálculo. Agora, vamos fazer a parte se aqui não for feminino. Então, se não for feminino, automaticamente é masculino. Então, para isso, eu vou colocar o quê? Ó? Novamente, esse meu valor aqui, que é o valor fixo, menos aqui o meu desconto. Só que o desconto é F4 porque eu preciso travar, porque eu quero puxar. Somente isso. Agora eu fecho parênteses. Veja que eu já atendi as três condições. Fiz o teste lógico. Veja quando eu clico aqui, ó, fica negrito. Fiz o meu primeiro valor se verdadeiro e fiz o meu valor se falso. Feito isso, eu vou apertar Enter. E veja que agora, ó, é feminino, era 5, então passa a ser 2,50. Se eu arrastar aqui para baixo, vamos ver se vai acontecer. 2,50 porque ainda é feminino. Agora, isso aqui tem que ser R$4 porque aqui é masculino, então é somente R$1. Vou puxar para baixo, ó, e já atende perfeitamente, trazendo aqui o desconto de R$1. Com isso, eu consigo automatizar os meus descontos, porque eu tenho aqui um critério, e esse critério está sendo aqui usado com a função, um teste lógico, com a função C, e com isso eu tenho aí automação
para o meu desconto. Agora, vamos partir para a quarta função, que é a função Conte-C. Essa função Conte-C, a gente pode fazer o quê? Contagem. Vou apagar aqui, que eu já tinha feito. Com ela, a gente pode fazer contagens aí dentro da sua base de dados. Veja que eu tenho aqui uma base de dados com nome do vendedor, data, localidade e valor. E aí eu quero agora saber quantas vendas eu fiz para a localidade Bahia, o estado da Bahia, o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu não quero estar contando assim de forma manual. 1, 2, 3, 4. Imagina uma base, 5 com mais de 1.000 lançamentos. Você está contando um a um. Não, você vai perder muito tempo. Para isso, a gente vai usar a função acontecer. Vamos colocar o Excel para fazer essa contagem aí para a gente. Então, para isso, eu vou clicar aqui na célula onde eu quero fazer a minha contagem. E aqui eu vou colocar assim, ó, igual conte.c. Essa função ela tem dois passos, o intervalo e o critério. Então, o intervalo aqui é onde está o meu critério. Meu intervalo aqui é minha localidade, porque o meu critério é realmente a localidade. Então, para isso, eu vou selecionar tudo aqui, ó, onde está lançado as minhas localidades na minha base de dados, ponto e vírgula, melhor, F4, porque eu quero arrastar, ponto e vírgula. Aí agora eu só quero saber o meu critério. Meu critério está aqui, ó, é a minha parte aqui da localidade. Vou clicar aqui na célula e aí agora eu vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E pronto, ó, de forma muito rápida, ele já me diz aqui que eu tenho 5 vendas para o estado da Bahia. Vou conferir, ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5. Perfeito. Ele já me trouxe aí de forma muito mais rápida. Agora, cliquei e arrastei. Para as demais, ele vai me dizer aqui que Rio de Janeiro tem 3, 2, e aqui agora 3. Ok. Para o estado de São Paulo, temos 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Veja que o Excel, de forma muito mais rápida, ele foi lá e contou aí para mim a quantidade de vendas que eu tenho para cada estado. Agora, vamos para o nosso quinto exemplo, que é a função Conte Valores. Essa função Conte Valores, simplesmente ela tem aí o compromisso de contar a quantidade de valor que você selecionar em um determinado intervalo. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, e aqui na minha célula onde está a quantidade, eu vou colocar assim, ó, igual Conte.valores. Então, essa Conte.valores, ela só tem aqui um passo, um valor que você quer contar. Eu vou selecionar aqui, ó, os nomes, e vou colocar aqui, ó, selecionei tudo até lá embaixo. Quero saber quantos valores eu tenho aqui nesse meu intervalo. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. Pronto, ó. Ela me disse que tem 38 valores. Aqui está como real, vou colocar como geral. Pronto, tem 38 lançamentos. Então, ela consegue contar aí a quantidade de valores em um determinado intervalo. Pode ser aqui, pode ser esse aqui. Então, o que você quiser contar como no geral, você traz aí a função Conte.valores. Agora nós vamos para a sexta função, que é a função contar vazio. Eu vou clicar e nessa função contar vazio, você tem a possibilidade de contar a quantidade de linhas que você tem vazio em um determinado intervalo. Você não precisa contar de forma manual, você vai colocar o Excel para fazer esse trabalho aí para você. Eu tenho aqui dois exemplos, CPF e nome. Vou começar pelo CPF e vou colocar assim, ó, igual contar vazio. Então, essa contar vazio, ela só tem um passo, ela só quer saber qual é o intervalo que ela precisa contar. Eu vou pegar aqui o intervalo do CPF, vou selecionar tudo que eu tenho aqui, ó, até lá embaixo, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Veja que aqui agora, ele já me traz aqui, ó, 9 células vazias. Então, nesse meu intervalo, eu tenho 9 células vazias. Vamos ver agora aqui para o nome, igual contar vazio. Novamente, vou selecionar aqui o intervalo, todo o intervalo aqui onde eu quero fazer a contagem. Vou fechar o parênteses, dar um Enter e pronto, ó. Ela me diz aqui que eu também tenho 9 células vazias aqui para o meu nome. Se eu colocar mais uma célula vazia aqui, ó, veja que ela vai incluindo aqui, ó, vai contabilizando aí as minhas células vazias que eu tenho aqui para o nome e para o CPF. Com isso eu tenho aí a possibilidade de saber a quantidade de células que eu tenho vazia para um determinado intervalo. Agora, vamos para a nossa última função, que é a função média. É o nosso top 7. A nossa última função é a função média. Nessa função, você tem a possibilidade de trazer o valor médio em um determinado intervalo. Então, eu tenho aqui 4 cotações e eu quero saber o valor médio dessa minha cotação para cada produto que eu tenho aqui lançado. Normalmente, a pessoa faz assim, ó, igual esse mais esse dividido por 4. E aí ele me traz aqui uma média.
Só que eu não quero que me traga essa média dessa forma. Eu quero fazer o quê? Eu quero, de forma rápida, resolver esse problema. Eu não quero digitar um a um. Para isso, eu vou colocar assim, ó, igual, média. Vou selecionar aqui o intervalo das vendas. Fecho o parênteses, dou Enter. E ela já vai me trazer aí a minha média de forma muito mais rápida e automatizada. Agora, se eu pego e arrasto para as demais, ela já me traz o total de média de cada produto que eu tenho aqui de cotação para cada produto. Então, para o produto 1, a minha média aqui é de 3.600, produto 2, 3.800 e assim para os demais. Com isso, você ganha muito mais tempo e aí o Excel faz aquele trabalho para você, para que você não possa fazer aí nada de forma manual. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele seu gostei. Se inscreve no canal, compartilha, porque ajuda bastante no crescimento e divulgação do canal e faz com que eu cada vez mais traga vídeo aqui para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo.